A paz do Senhor Jesus, vamos iniciar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 8, que diz: Davi diz a mesma coisa quando fala de bênção do homem, a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Nós estamos dando início ao capítulo 4, onde vai falar aqui sobre Abraão, e é justificado pela fé. Nós bem sabemos que os judeus eles se sentiam orgulho de serem chamados filhos de Abraão. Paulo ele usou Abraão como um bom exemplo de alguém que foi salvo pela fé. Ao enfatizar a fé, Paulo não disse que a lei de Deus não é importante, mas que é impossível ser salvo apenas pelo fato de obedecê-la. Esse versículo do capítulo 4, que diz: Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Esse versículo ele explica que se uma pessoa pudesse alcançar uma boa posição perante Deus por ter sido boa, não faria mais do que a obrigação. Assim, nossa autoconfiança é inútil. Tudo o que podemos fazer é agarrar-nos à divina graça e misericórdia de Deus. Versículo 5 diz que, no entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Quando algumas pessoas ficam sabendo que poderão ser salvas por Deus pela fé, começam a preocupar-se. Será que tenho fé suficiente? Será que ela é bastante forte para salvar-nos? Tais pessoas não entendem o sentido exato da questão. É Jesus Cristo quem nos salva, não nossos atos ou sentimentos. Ele é suficiente, e forte para salvar-nos. Não importa quão fraca seja a nossa fé. Jesus nos oferece a salvação como uma dádiva porque nos ama. Não é um porque a conquistamos por meio de uma poderosa fé. Então, qual é o papel da fé? É o de levar-nos a crer e a confiar em Jesus Cristo, a fim de que estendamos nossas mãos para receber a maravilhosa dádiva da salvação. Dentro do nosso texto devocional, que nós fizemos a leitura, capítulo 6, versículo 6, ao 8, quando fala que Davi diz a mesma coisa, quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor não atribui pecado. O que podemos fazer para sermos libertos da culpa? Essa é uma pergunta que muitos hoje podem estar fazendo. O que eu posso fazer para ser liberto da culpa do pecado? Nós vemos que o rei Davi ele era culpado de pecados terríveis. Davi ele era culpado de adultérios, assassinatos, mentira, e ainda assim ele experimentou a alegria do perdão. Também podemos sentir essa mesma alegria. Nós precisamos ver que o Senhor ele está sempre pronto a perdoar, seja qual for o pecado,
E o nosso Deus, ele está sempre pronto a perdoar, e também podemos sentir essa mesma alegria que Davi ele sentiu, mesmo pecando, mas se arrependendo, colocando diante do Senhor, ele teve os seus pecados perdoados. E nós vemos aqui como nós podemos experimentar essa alegria do perdão. Também podemos sentir essa mesma alegria quando deixamos de negar nossa culpa e reconhecemos que pecamos. O primeiro passo, né, é deixar de negar, é estar realmente confessando as culpas, né, é estar realmente reconhecendo, né, que pecou, reconhecendo que falhou. O segundo ponto é que devemos implorarmos o perdão de Deus, pedir perdão ao Senhor, pedir ao Senhor o perdão, né, e colocar diante dele. Porque muitos acham, Deus já sabe, mas precisamos confessar, precisamos colocar, precisamos implorar que ele perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. E o terceiro é abandonarmos nossa culpa e cremos que ele já nos perdoou. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele tem o objetivo de fazer com que o passado, aquilo que o Senhor já até perdoou, né, seja algo vivo na vida da pessoa, seja algo que vai ficar ali, né, acusando, né, aquele sentimento de culpa. Então, se o Senhor já nos perdoou, se já abandonamos o pecado, passamos a viver realmente justificado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, e isso importa, né? Isso pode ser algo difícil, né, de conseguir quando o pecado já se enraizou em nossa vida durante muitos anos, quando é muito grave, né, e envolve outras pessoas. Então, o pecado pode estar até enraizado, né, como por passar tantos anos, tanto tempo, né, sem confessar, sem se arrepender, né, muitas das vezes com aquele sentimento de culpa, que é algo que está enraizado, né? Então nós devemos, né, estar realmente confessando as nossas culpas, colocando diante do Senhor e não deixar que nenhuma raiz de amargura, nada venha estar deixando enraizar no seu coração, porque quando algo já está enraizado, já está alcançou as profundidades, né, fica é mais difícil, né, realmente de se colocar. Quanto mais tempo passa sem confessar o pecado, mais difícil fica de confessar, porque ele já criou raiz, vai criando raiz, e aquilo vai se tornando algo difícil de se conversar, de se confessar. Então, nós devemos colocar diante do Senhor, por isso nós devemos estar orando e nos consertando em todo momento, né, para que assim possamos estar sendo livre, possamos estar sendo libertos e vivendo, né, e andando sem culpa, sem nada. Mas devemos lembrar-nos de que Jesus está disposto e é capaz de perdoar qualquer pecado. Em vista do tremendo preço que pagou na cruz, seria arrogante pensarmos que algum pecado é grande demais para ser perdoado. O preço que foi pago na cruz do Calvário, né, foi algo tão grande, né, um ato tão grande de amor, que seria, né, arrogante da nossa parte pensar que o Senhor não perdoa, que Ele escolhe pecados. Ele está disposto a perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Basta o pecador se arrepender, basta nós nos arrependermos e colocarmos diante dele. Embora nossa fé seja fraca, nossa consciência sensível e nossa memória nos atormenta, a palavra de Deus ela declara que pecados reconhecidos e confessados são perdoados.
Pecados que são reconhecidos quando reconhecemos que nós pecamos e erramos, e eles são confessados, eles são colocados diante do Senhor. O Senhor ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a nos perdoar quando nos arrependemos de todo o nosso coração. Versículo no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é a palavra do Senhor que está dizendo que se nós colocarmos diante do Senhor, confessando as nossas culpas, nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se nós até mesmo dissermos que não temos cometido pecado, nós somos considerados, somos chamados de mentirosos. Versículo 10 de 1 João, capítulo 1. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, tenha certeza que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é especialista em perdoar pecados. Nesse dia nós possamos se colocar diante do Senhor, crendo que Ele perdoa as nossas dívidas, como nós oramos ao Senhor pedindo perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós precisamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos perdoe, mas perdoar também aquele que nos ofendeu, para que nossas orações possam ser ouvidas, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, para que assim não seja vã, as nossas palavras, tudo que nós estamos colocando diante do Senhor. Então peça ao Senhor que perdoe os seus pecados, mas perdoe também o pecado do seu irmão, perdoa a falha do seu irmão, porque para que assim as nossas orações elas venham chegar até o Senhor. E não existe qual seja o pecado, o Senhor está sempre pronto a perdoar. Então confessai as vossas culpas ao Senhor e tenha certeza que Ele estará pronto a perdoar, assim como Ele perdoou a Davi. E mesmo no meio de tantas falhas, no meio de assassinatos, adultério, mentira, Deus perdoou. Então Deus também Ele está disposto a te perdoar. Para que você não venha carregar essa culpa do pecado, você deve confessar e abandonar o pecado, para que assim tudo se faça novo na sua vida. Então que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.